eu não diria que o sócio torcedor foi protegido. Eu diria que a Sociedade Esportiva Palmeiras foi protegida. Quando foi combinado em 2007 e 2008, o Palmeiras fez um plano futuro de como ele exploraria a arena em conjunto com a parceira. A partir do momento que a interpretação em cima de um contrato que foi escrito de uma maneira não tão clara, que essa interpretação fosse diferente, todos os planos que o Palmeiras fez viriam por terra. Então, eu diria que esse é um ganho, e é por esse motivo que essa administração se preocupou tanto em passar a limpo exatamente tudo o que havia acontecido de 2007 para cá. Eu queria muito agradecer a todos que se dedicaram a uma diretoria de arena que, desde o primeiro dia do meu mandato, recebeu carta branca para aquilatar toda a documentação de tudo que havia sido combinado, discutido amplamente, para que os direitos do Palmeiras pudessem ser salvaguardados. E foi com maestria, com muito trabalho, dedicando tempo do seu próprio trabalho, tempo do seu lazer familiar, em prol do Palmeiras, que essas pessoas tanto se dedicaram, conseguindo aquilatar todos os documentos, e com isso o Palmeiras tem uma grande vitória. Poderia ser catastrófico para o clube caso fosse diferente. Nós estávamos muito seguros com relação a todo o processo, por causa de toda a documentação que conseguimos aquilatar. Mas como o processo arbitral é um processo que eu particularmente não conhecia, é uma coisa mais célere, é uma coisa um pouco mais informal. Confesso que até sair a decisão estava ansioso, muito confiante, mas ansioso que ela viesse da maneira que veio, principalmente nesse ponto, e ganhando o Palmeiras, ganhando todo mundo, ganham os sócios torcedores também. Você está praticamente 2 meses, né, de terminar um mandato com muito sucesso, mas com muitos problemas também que aconteceram desde a primeira. E com o título, né, da Copa do Brasil, um campeonato brasileiro que está caminhando para isso com um elenco que você montou com muito cuidado junto à sua comissão. E, de repente, 2 situações, essas que vocês estão relatando agora, essa vitória, e a do Alexandre, inclusive o doutor André está por aqui também diretamente. São gols que o presidente ajudou a participar nessa reta final do mandato no Palmeiras? Olha, a partir do momento que eu quis ser presidente do clube e fui apoiado por um grande grupo para ter essa grande responsabilidade, eu diria que eu não fiz mais do que minha obrigação. A partir do momento que eu fui eleito e tive essa responsabilidade nas minhas mãos, eu tinha que tratar dela da melhor maneira possível. Então, eu sempre pus o Palmeiras em primeiro lugar na minha vida, como presidente não seria diferente. Absolutamente todas as situações que se fizeram durante esses 4 anos, todas as situações, eu tentei defender o Palmeiras com unhas e dentes, fazendo prevalecer todos os seus direitos. Eu diria que, por mais importante que tenha sido essa conquista do Palmeiras hoje, ou o Palmeiras não viu lapidado os seus direitos, o que seria uma coisa catastrófica, por mais importante que tenha sido, senhores, eu sou presidente do clube, não fiz mais do que minha obrigação em me dedicar e apoiar a todos os que trabalham para defender o clube. Fernando, só para deixar minha visão sobre isso, enfim, independentemente de ser um gol ou não, queria deixar registrado o apoio restrito e a carta branca que o presidente Paulo Nobre sempre deu para o departamento jurídico, para o departamento de arena, para tocar isso. Então, o Paulo foi absolutamente, como ele é em todas as situações envolvendo o Palmeiras, firme
e nos apoiou em todos os momentos, porque tivemos situações de crise nesse momento, tivemos situações excelentes, como é hoje, e ele sempre esteve bancando e firme em suas posições, e isso eu gostaria que ficasse registrado, apesar de vocês conhecerem bem o presidente. Guilherme, a questão do padrão FIFA, a WTOI vai ter um prazo para fazer mais obras no estádio, para adequar o estádio ao padrão FIFA, ou a questão Sim. é financeira, a primeira. E para o Paulo, a WTOI chegou a tratar essa questão das cadeiras como questão de vida ou morte. Dizer que se perdesse, talvez seria inviável continuar no negócio. É um sonho distante o Palmeiras voltar a ser o dono do seu estádio antes dos 30 anos, ou, quem sabe, mudar de parceiro nesse período? Bom, para isso acontecer, teria que passar primeiro pela parceira, que é dona dos direitos, e saber se primeiro eles têm o interesse em comercializar. Acho que essa pergunta tem que ser feita a eles e não ao clube. Em relação ao prazo, eles vão ter um prazo, sim, para apresentar e para executar as obras que são necessárias. Presidente, evidentemente que isso aí ajuda, de um modo geral, todo o Palmeiras, né? E o desempenho que o time está tendo dentro de campo, né? Uma vitória ontem fundamental, conseguiu abrir 3 pontos do Flamengo. Nessa reta final aí, eu só diria, já que o Palmeiras pinta aí, tem a cara de campeão, já está começando a se desgarrar aí do Flamengo? Eu diria que o Palmeiras leva muito, muito a sério todos os seus jogos, todas as 38 finais do Campeonato Brasileiro, e é só por isso que o Palmeiras hoje está liderando o campeonato. Se eventualmente perder o foco e começar a achar que o jogo mais importante não é o próximo, se começar a não respeitar o adversário, como, por exemplo, respeitou muito o Santa Cruz ontem, independente da posição que ele se encontre na tabela, se o Palmeiras não fizesse isso, não estaria na situação que está hoje. Então, eu diria que o Palmeiras está muito, muito, muito focado no próximo jogo, que no caso é contra o América. E é só o próximo jogo que realmente importa para o Palmeiras, até que ele passe e a gente passe a pensar num outro. Presidente, boa noite. A gente está ao vivo. Peço a gentileza de o senhor comentar novamente, por favor, a importância dessa vitória que o Palmeiras tem contra a parceira, né, vamos dizer assim, porque estava em litígio, estavam decidindo toda essa situação, a importância dessa vitória. E, claro, o senhor, desde que chegou, colocou o Palmeiras nos trilhos, financeiramente, administrativamente e dentro de campo também. O senhor acredita que essa vitória de hoje, talvez, se o senhor não ganhar o Campeonato Brasileiro, talvez seja a maior vitória dos seus mandatos aqui? Bom, o que aconteceu hoje foi que o Tribunal Arbitral decidiu a primeira arbitragem, dando razão ao ponto de vista do Palmeiras em relação aos pontos do contrato que a parceira não concordava. Na verdade, as 10 mil cadeiras que o Tribunal Arbitral concluiu que é o direito da parceira, isso sempre foi incontroverso para o Palmeiras. Agora, o risco que o Palmeiras sofria do ponto de vista da parceira, de que eles teriam o direito a comercializar as 40 mil cadeiras. Isso seria um desastre para as próximas 3 décadas do Palmeiras. Tudo isso foi amplamente discutido em 2007 e 2008, e infelizmente em 2010 foi posto a termo num contrato onde suscitou interpretações, não estava extremamente claro. E a interpretação da parceira, caso prevalecesse, seria um desastre para a Sociedade Esportiva Palmeiras. Então, quando eu digo que o tribunal apenas confirmou aquilo que foi acordado entre Palmeiras e W Torre em 2007 e 2008, pode parecer uma coisa pequena. E o que eu estou deixando claro a todos os seus colegas é que poderia ter sido
uma coisa lamentável, e tudo aquilo que o Palmeiras se planejou quando fez as reuniões com a parceira, imaginando como poderia explorar o estádio e como poderia ser o seu futuro, tudo isso esteve muito perto de ruir. Então, por isso, foi fundamental a confirmação do ponto de vista do Palmeiras do principal ponto, que era o ponto das 10 mil cadeiras, e isso eu diria que foi não um título, porque títulos são coisas que não se comparam com absolutamente nada. Eu diria que isso foi um fator que pode possibilitar o Palmeiras ganhar vários títulos nos próximos 30 anos. Conquista interessante, então, presidente. Eu acho que foi prevalecer aquilo que foi combinado, e essa gestão defende o Palmeiras acima de tudo, coloca o Palmeiras sempre em primeiro lugar, e nós apenas fizemos vir à tona tudo aquilo que havia sido combinado e que não havia possibilidade de ser diferente. Presidente, na sua opinião, o que vai determinar daqui para frente essa consolidação, digamos assim, da liderança do Palmeiras, esse favoritismo ao título? Acredito que o Palmeiras só está na situação que se encontra hoje, como eu te disse agora há pouco, por ter respeitado todos os adversários em todos os jogos e ter jogado todos os 28 jogos até agora como se fossem finais. É só por esse motivo que o Palmeiras se encontra na situação que ele está hoje. E o que eu peço muito ao grupo de jogadores é que não percam esse foco, não percam o respeito por todos os adversários e joguem todos os jogos, como foi desde o início do campeonato, como se fossem finais. Boa tarde aqui. José Edgardo Wall. Eu queria saber, não foi a primeira desavença que tivemos entre Palmeiras e WTO em relação ao contrato da Arena. Essa foi uma vitória definitiva do Palmeiras nessa questão da arbitragem das cadeiras, mas olhando agora para trás, pode-se dizer que esse contrato foi mal redigido? Tiveram coisas que não saíram da melhor forma possível para o Palmeiras e que o Palmeiras precisou correr atrás para garantir o seu direito? Eu diria que avaliar agora se foi mal redigido ou não é o caso. Poderia ter sido mais claro, que daí não suscitaria interpretações diferentes sobre aquilo que foi combinado. Uma vez que surgiram as interpretações diferentes, o tribunal arbitral já era previsto num caso desse, e eu fico muito feliz e muito orgulhoso de todos aqueles que defenderam o Palmeiras com unhas e dentes, dedicando muito o seu próprio tempo pessoal, uma vez que os estatutários não são remunerados, e que conseguiram, sim, com muita competência, aquilatar toda a documentação, tudo o que fez parte do acordo entre Palmeiras e W Torre, e por causa de todo esse trabalho, o Tribunal Arbitral teve a possibilidade de concluir que a interpretação do Palmeiras era correta no caso. Agora, que fique muito claro, se não era uma disputa de um jogo entre Palmeiras e W Torre, que fique muito claro que o Palmeiras não vai ficar tripudiando em cima da parceira, que é a nossa parceira para os próximos 30 anos, e que nós temos que ter o convívio da melhor maneira possível, uma maneira muito profissional, para que tanto o Palmeiras como o W Torre possam atingir os seus objetivos. Tudo bem, Paulo? Boa noite. Já que estamos falando em vitória aqui, você considera o cenário político do Palmeiras hoje uma vitória, o fato de ter apenas o Maurício como candidato, dando uma pacificada no que foi recentemente aqui? A gente sempre teve muita turbulência com relação à política no Palmeiras e esse ano parece que tá tudo mais calmo, claro, com o desempenho do time em campo. E queria saber também de você se você vai participar da definição de Alexandre Matos, de Cuca para o ano que vem, se você também vai participar ou vai ficar a cargo do presidente Maurício. Bom, em primeiro lugar, eu não vejo o Palmeiras pacificado. Eu vejo que uma gestão trabalhou muito, muito sério e foi o reconhecimento
que o meio político fez a essa gestão. Acredito que o nome do Maurício também é um nome que agrada a muitos dos eleitores, tanto sócios como conselheiros. Então eu acho que o fato de ser chapa única também passa não só pela competência que essa gestão teve, mas passa muito pelo nome dele, que é um nome forte, um nome muito, muito respeitado. Com relação à minha participação na próxima gestão, isso cabe ao próximo presidente. O que eu já deixei claro é que eu vou estar sempre à disposição para poder ajudar o Palmeiras da melhor maneira possível, assim como o presidente entender. Presidente, boa noite, Guilherme. Eu queria saber sobre futebol, porque a gente sabe que o Palmeiras está brigando pelo título, é o grande líder do campeonato, mas não dá para não pensar em 2017. Já começou a ser feito um planejamento, futuro presidente, Cuca vai ficar? Como é que o Palmeiras caminha aí para o ano que vem? Bom, Fabiola, desde que nós assumimos em 2013, por mais difícil que fosse, quando você não tem verba para trabalhar, você planejar o futuro na medida das possibilidades. Em 13 nós tentamos pensar 14, em 14, 15 e assim por diante. Então, obviamente, já está tendo um estudo para a gente poder planejar o ano de 2017. Isso é uma coisa interna e que vai passar, sem dúvida nenhuma, pelo próximo presidente assim que ele esteja eleito, que é muito importante ele participar. Vai ser um governo de transição, uma vez que vai dar uma continuidade a esses últimos 4 anos, mas só que é uma gestão diferente e que tem que passar por ele essas decisões. Presidente, boa noite. Queria que você falasse um pouquinho mais sobre o lado humano de ser presidente de um clube gigante como é o Palmeiras, porque a gente analisando de fora, está no melhor momento do seu mandato, conseguindo essa vitória com a parceira, com a W Torre, o time disputando em 2 frentes e muito bem, liderando o Campeonato Brasileiro, vivo ainda na Copa do Brasil, tudo encaminhado, o ambiente de política dentro do clube, política interna bem mais tranquilo. E eu estou vendo você muito sério, aí, até um pouco carrancudo. Não dá para curtir esse momento mesmo? Qual a sensação do presidente do Palmeiras chegando no final do mandato, as coisas nos trilhos? Bom, as pessoas, eu brinco muito, o que é ser presidente de um clube gigantesco como o Palmeiras? É um iceberg, que a parte legal, a parte bacana, é o que vocês veem para fora d'água. 90% as pessoas não enxergam. O Palmeiras tem, como todo grande clube, problemas absolutamente todos os dias. Eu brinco muito que quando o Palmeiras às vezes tem uma derrota chata, daquelas que você não consegue nem dormir à noite ao domingo, o torcedor fala que não vai querer mais saber disso até o próximo jogo, até quarta-feira. O presidente na segunda-feira já tem que estar resolvendo os problemas que vão surgir caso você ganhe e caso você não ganhe no domingo. Então, quer dizer, eu trato com muita seriedade todos os dias da minha gestão, porque eu sei que eles são super importantes para o dia a dia do Palmeiras. Fico muito satisfeito de ver que muitas das coisas que nós plantamos em 2013 e 2014, debaixo de muitas críticas, hoje a gente começa a colher os resultados. A verdade é que eu aprendi nesses 4 anos a não me emocionar com os aplausos e não me abater com as críticas. Se você fizer um exercício e imaginar há exatamente 2 anos atrás, o conceito que as pessoas tinham sobre a gestão e até sobre a minha pessoa eram completamente diferentes. Para alguns nós fomos teimosos, para outros nós fomos perseverantes. A verdade é que tudo que nós fizemos tinha um racional por detrás. Erramos muito, acertamos muito e acredito que o balanço seja positivo. E o que eu te digo é que, por mais que hoje seja um dia muito importante para a história do Palmeiras, estou muito focado em absolutamente tudo que envolve a presidência e foi assim desde o primeiro dia do meu mandato, não vai ser diferente nos últimos 2 meses. Paulo, nas últimas rodadas das eliminatórias, o Palmeiras colaborou para o retorno
no maior conforto possível em relação ao Gabriel Jesus, né? Porque teria o jogo no dia seguinte. Agora, novamente, tem rodada de eliminatória. O Gabriel vai jogar na Venezuela e 2 dias depois entraria em campo contra o Cruzeiro. O Palmeiras vai colaborar diretamente com esse retorno dele da Venezuela, que tem um deslocamento um pouco mais complicado em comparação a Manaus, né, que foi o palco do último jogo da seleção? O que eu deixo muito claro a toda a comissão técnica, ao Alexandre, que o Palmeiras não medirá esforços para poder oferecer ao Cuca o elenco mais forte para ele poder colocar em campo. Acho que dá para... Oi. Uma situação que ocorreu, né, durante o mandato foi uma crítica de um ex-presidente do São Paulo, Carlos Miguel, se dirigindo diretamente ao Palmeiras com a palavra se apequenou. Você, na época, não respondeu, né, de forma grossa, respondeu apenas que estaria trabalhando, que foi uma forma equivocada. O que o presidente do Palmeiras diria agora, pelo que está acontecendo com o São Paulo, nessa situação e o Palmeiras numa situação tão boa? Eu acho extremamente antiético comentar o que acontece na casa dos outros e a situação de um clube que não seja o Palmeiras. Não faria isso. Aos dirigentes do São Paulo, que hoje são pessoas com quem nós nos relacionamos bem, o Palmeiras hoje tem um relacionamento positivo com a instituição São Paulo Futebol Clube, desejo sorte, que eles possam resolver os seus problemas da melhor maneira possível, mas jamais comentaria alguma coisa porque eu não acho ético. Presidente, vou insistir numa questão porque eu acho que é a questão que o torcedor mais está preocupado. Só uma dúvida, a eleição está marcada para dezembro este ano, certo? A eleição no Palmeiras, desde final de 14, ela acontece em 2 turnos. Um primeiro turno dentro do Conselho Deliberativo, que as pessoas chamam de filtro. Qualquer chapa que atingir 15% dos votos existentes no Conselho vão para um segundo turno, aonde na Assembleia Geral o sócio vota. Então, dentro do Conselho Deliberativo, esse primeiro turno será dia 10 de outubro e a Assembleia Geral será dia 26 de novembro. Final de novembro, perfeito. Então, o que eu quero saber, eu acho que a maioria da torcida quer saber. Em alguns momentos, você falou que o Maurício, que vai decidir, é o novo presidente. Para deixar claro, antes dessa eleição acontecer, então não há nenhuma possibilidade de renovações de contrato com o Cuca ou com o Alexandre Matos, que são hoje os profissionais que são os mais importantes, são as cabeças no departamento de futebol. E isso está acordado com estes profissionais, presidente? Estamos muito, muito focados, todos, nesse Campeonato Brasileiro e nessa Copa do Brasil. Não discutimos na opinião pública o que acontecerá em 17. São todas conversas internas que, obviamente, no planejamento de 17 já estão acontecendo. Mas isso é uma coisa interna que só vai vir a público pelo próximo presidente. Presidente, a gente vê muitas pessoas numa posição como a do senhor, de presidente de uma instituição, que se apegam ao poder. A gente viu hoje a reeleição pela 6ª vez no COI do presidente Arthur Nussmann, do COB, desculpa, e a gente vê pessoas que passam pela presidência de uma entidade e simplesmente não querem mais nem saber disso. Caso do Mário Gobi, que deixou o Corinthians e até saiu do clube, não está mais nem aí no clube. Qual vai ser a sua posição depois que o senhor sair daqui, deixar a presidência? O senhor pretende ficar ainda atuando politicamente ou o senhor vai cuidar das suas empresas, enfim? Não é do período que eu virei presidente. Eu diria que desde quando eu comecei a militar na vida política do Palmeiras, que foi em 1997, eu sempre tive 100% à disposição dos presidentes que passaram para poder ajudar o clube da melhor maneira possível. Não é porque fui presidente durante 2 gestões que eu vou mudar esse comportamento. Sempre que o Palmeiras precisar, sempre que eu for chamado pelo presidente para ajudar da maneira que ele achar correto, eu estarei à disposição.